Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 7 de agosto, sábado, primeiro sábado do mês, podemos e somos convidados a celebrar a memória de Nossa Senhora no sábado. Peçamos à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que toda a ação litúrgica, que todo o momento de reconciliação, que toda a oração que fizermos possa ser para a reparação aos desagravos cometidos, em desagravo cometido, melhor dizendo, ao Imaculado Coração de Maria, que ela nos encaminhe ao amor de seu Filho Jesus Cristo. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus a seus discípulos, junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiada pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, portanto, o Evangelho de São Mateus nos convida a refletir sobre a fé, o crer, o acreditar, o depositar toda a vida, a esperança e confiança em Deus, nesta atitude de adesão e seguimento. Os discípulos são surpreendidos, segundo o Evangelho de hoje, por um pai que roga a favor de seu filho que estava doente. E perceba algo importante. Aqui São Mateus faz questão de destacar qual é a doença. Ele é, falando do filho, o pai falando do filho, ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. E toda doença no tempo de Jesus era vista então como uma manifestação do demônio. Tanto é que Jesus expulsa, portanto, este demônio, e os discípulos depois perguntam a Jesus o porquê que eles não tiveram força, porque não foram capazes de expulsar este demônio. E Jesus responde: porque a vossa fé é demasiada pequena. E se tivesses a fé do tamanho de um grão, de uma semente de mostarda, seria capazes de viver o impossível. Nada vos será impossível se viver a adesão da fé, ainda que seja do tamanho de uma mostarda. É importante muitas vezes vivermos este caminho e suplicar por meio da oração a graça da fé. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé.
Fazei com que minha fé seja verdadeiramente uma confiança segura, uma confiança que se joga e se lança em sua presença. Algo que nos remete à experiência de fé, que nos ajuda a compreender de uma forma muito precisa, é sobretudo a imagem da barca, onde Jesus está dormindo na barca, em meio àquela tormenta. Muitas vezes poderíamos até dizer, nossa, o que acontece com o Senhor diante das dificuldades? Parece indiferente? Não. Jesus é aquele que está tão plenamente certo da presença de Deus em sua vida, tem total confiança em Deus, que ele é capaz de se entregar e repousar em Deus. E nada é capaz de abalar o seu repouso, o seu descanso, a sua confiança em Deus. Jesus nos convida a viver este caminho. E o Evangelho de hoje está em plena sintonia, amados irmãos e irmãs, com a leitura de hoje, a primeira leitura. Não vou lê-la na íntegra, mas é importante ressaltarmos um aspecto que está na primeira leitura, a leitura que se encontra no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 13. É o famoso Shema Israel. Escuta, ouvi Israel. Esta é a profissão de fé dos judeus. E perceba que é uma profissão de fé que não é algo vazio ou superficial. Ela diz assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Coração, alma e força. E trarás gravado em seu coração todas estas palavras que vos ordeno. Então, esta adesão amorosa requer compromisso. Requer compromisso para com Deus. E o que significa este compromisso? Tu repetirás estas palavras, lembrando, amados irmãos e irmãs, a transmissão da fé, que Jesus também nos convida a viver. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falará quando estiveres sentado em tua casa e andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Tu aprenderás como sinal em tua mão e as colocarás como um sinal entre os teus olhos. Tu as escreverás nas entradas da tua casa e nas portas de tua cidade. Ou seja, o Senhor que vai dizendo que a lei deve fazer parte, este mandamento do amor, este amor ao Senhor, estes ordens, estes mandamentos, estas palavras, a palavra de Deus que nos é concedida e confiada, elas devem ser vivenciadas em todas as dimensões de nossa vida. É o Senhor que nos convida a viver isto. É o Senhor Deus que nos dá esta palavra por meio de Moisés. E justamente, Jesus vivencia este caminho. Jesus vive plenamente este caminho. Por quê? Simplesmente porque Ele é Filho de Deus? Não. Assumindo a nossa carne, assumindo a nossa natureza humana, exceto o pecado, Ele, de um modo antecipado, consagra e vivencia isto plenamente, para que nós tenhamos a capacidade, para que também nós possamos viver. Peçamos, portanto, ao Deus da vida esta graça, a graça que o salmista hoje eleva aos céus, que também é com convite para celebrarmos como oração. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. A força da minha vida, a salvação da minha história.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.